Em seu quarto no Palácio dos Elfos Altos, Rivéria reclamou com Aina sobre sua vida, afirmando que ela não podia nem gritar em seu próprio quarto sempre que quisesse, e acrescentou que ela não era a marionete de seu pai. Várias horas antes, ela havia sido convocada por seu pai para a sala do trono, repreendendo-a por ter interesses incompatíveis com os da realeza, como ter interesses no mundo exterior, dizendo-lhe que o mundo lá fora era imundo e cheio de selvagens incivilizados. O que a levou ao limite foi ele rasgando seu precioso mapa do mundo, levando-o a declarar a Aina que deixaria a floresta. Em um bar na cidade de Karuna, ao mesmo tempo em que Rivéria resolveu ir embora, Loki e Finn estavam discutindo sobre os Altos Elfos, fazendo com que o primeiro declarasse que ela queria um elfo. Ela continuou expressando seu desejo de visitar a floresta dos Altos Elfos, que ficavam um pouco próximo, embora Finn fosse contra a ideia, explicando a ela como os Altos Elfos eram na verdade, em vez de como eram em suas fantasias. Ele também estava apreensivo com a ideia de adicionar um elfo à sua família, já que eles provavelmente zombariam de Paluns, o que o fez pensar que o recrutamento de elfos poderia ser adiado. Mesmo assim, ele cedeu ao desejo dela no final, dizendo a ela que eles iriam para a Floresta dos Elfos Altos no dia seguinte, mas disse a ela para não ficar deprimida se eles não tivessem sorte. 3 dias depois, durante a noite, Rivéria pôs em prática seu plano de partir, acompanhada por Aina. Para evitar serem encontradas, as duas ficaram fora do caminho principal. No entanto, eles logo perceberam que tinham sido descobertos quando ouviram um bando de pássaros voando no ar há muito tempo. Fora da floresta, Loki e Finn alcançaram uma das entradas da floresta após 3 dias de viagem, embora eles não pudessem entrar porque haviam elfos patrulhando. Mesmo que tentassem entrar em outro lugar, Finn sabia que provavelmente não seriam capazes de chegar ao castelo. Finalmente, os guardas ouviram a notícia sobre a fuga de Rivéria, fazendo com que corressem para a floresta para ajudar, permitindo que os dois entrassem. Os dois seguiram os guardas para descobrir o que estava acontecendo. Dentro da floresta, o grupo de elfos tentando alcançar Rivéria e Aina já estava bem à distância. O cavaleiro líder pediu que ela voltasse, perguntando se ela sabia o que realmente estava fazendo. Mas quando ela o ignorou, ele relutantemente ordenou que seus companheiros usassem a magia do vento para parar os cavalos. Em resposta, Rivéria começou a usar sua magia de fogo e seu Flyburn cancelou o Gala Blast. Infelizmente, a força da explosão ainda atingiu o cavalo de Aina, fazendo com que ela caísse e a mandasse voando. E uma flecha atingiu o unicórnio em que Rivéria estava, fazendo bater contra a árvore. Os elfos alcançaram, cercando-as rapidamente, e um deles acusou Aina de sequestrar Rivéria, e então a atingiu na cabeça com a ponta de sua lança. Segurando Aina contra si, Rivéria exigiu saber por que eles estavam atacando Aina, ao que o líder afirmou que ela era o motivo de Rivéria escapar, acrescentando que Aina seria levada de volta para ser executada. Aina implorou para Rivéria que a esquecesse, levando esta última a exclamar que ela odiava eles e a aldeia por não tentarem mudar. No entanto, o líder cavaleiro ignorou seus gritos, alegando que ela tinha se tornado mentalmente perturbada, ordenando que os outros a capturassem. Antes que eles pudessem fazer algo, Finn chegou, jogando-os para longe os 2 elfos. Rivéria ficou surpresa ao vê-lo na floresta, perguntando por que ele estava lá, e ele se desculpou pela invasão, dizendo-lhe para perguntarem a Loki, já que ele estava ocupado lutando contra os guardas élficos. Loki adivinhou facilmente o que estava acontecendo, oferecendo-se para dar Rivéria uma fauna, apontando que eles estariam em apuros se ela não se juntasse a eles, já que Finn não seria capaz de segurar todos os guardas. Rivéria a acusou de ameaçá-la, levando a primeira a apontar que ela seria capaz de proteger Aina.
e que ela mostraria o mundo exterior. Na tentativa de protegê-la, Aina tentou tomar o lugar de Riveria. No entanto, Riveria ordenou que ela parasse, afirmando que esta era sua partida, e concordou em aceitar a fauna de Loki, desde que ela não fizesse nada contra Aina. Enquanto Loki estava ocupada dando a ela uma fauna, Riveria observou Finn lutar. Assim que o processo terminou, Riveria tentou se juntar à batalha, embora Loki a tenha impedido para dizer a ela o cântico de Win Fimbulwinter. Percebendo que ela havia recebido uma fauna, o cavaleiro líder ficou furioso, fazendo com que todos os guardas tentassem chegar até ela. Mas eles não foram capazes, pois foram atingidos de frente por Win Fimbulwinter. Com parte de seus corpos congelados no lugar, não havia nada que os guardas pudessem fazer. Como silenciado, Loki afirmou que Riveria tinha uma conexão de canto, permitindo que ela usasse 9 magias, acrescentando que ela era a maga mais forte em formação. Galera, eu já vou trazer a parte 2 para vocês agora, e a parte 2 ela foi incluída no livreto Sword Oratória volume 4. Bora lá! Algum tempo depois, Larfal Losalf chegou ao local da batalha, tendo deixado o castelo montado em seu cavalo para liberar o grupo de busca. Ele perguntou ao líder cavaleiro sobre a situação, levando-o a se desculpar com seu rei, acrescentando que havia um deus na floresta que havia dado uma fauna a Riveria. Irritado com a notícia, Larfal ordenou que seus homens encontrassem e trouxessem Riveria de volta, deixando para trás alguns elfos para ajudar os cavaleiros congelados. Em outro lugar, Loki, Finn, Riveria e Aina estavam percorrendo a floresta a pé enquanto eram forçados a deixar o unicórnio ferido e o cavalo para trás. Riveria estava enojada com o comportamento de Loki e se considerava uma prisioneira desta última, não muito feliz com a situação. Depois de ouvir a explicação de Riveria sobre a situação, Loki tentou recrutar Aina para a família, levando-a a dizer a ela para manter as mãos sujas longe de Aina. Finn se perguntou se Riveria e Aina eram algo diferente do que mestre e servo, ao qual Riveria afirmou que elas eram amigas, já que ela era a única que não a tratava como uma princesa. Seguido em frente, Finn tentou se apresentar, embora Riveria risse dele, não se interessando por uma raça que ela considerava desprezível. Em resposta, ele a provocou, embora felizmente Loki e Aina interviram. Enquanto eles refaziam seus passos, Finn se perguntou o que elas fariam quando deixassem a floresta, já que estariam causando um problema internacional ao levar Riveria, e os elfos pelo mundo iriam atacá-los para tentar levá-la de volta. Eles foram então atacados por um grupo de Dirtwolf que Riveria começou a matar com seu arco e flecha, enquanto notava com sua visão havia melhorado com uma fauna. Ela zombou de Finn por ser incapaz de usar um arco, embora ele simplesmente declarasse que os membros da família protegiam uns aos outros, e afirmou que eles estariam bem com sua habilidade de arco e flecha, convencendo-a com sucesso a matar todos os monstros. Assim que ela terminou, Loki a chamou de Riveria Tan, para seu desgosto. Infelizmente, os cavaleiros se aproximaram enquanto lidavam com os monstros. Finn e Aina, ouvindo o som de cavalos, forçando-os a correr. Como os 4 estavam a pé, não havia nada que pudessem fazer para fugir dos cavalos, e foram forçados a lidar com eles em uma clareira que tinha uma cúpula acima deles feita de galhos e folhas. Larfal e Riveria entraram em uma discussão, com Riveria exigindo saber o porquê os elfos mantiveram suas florestas, ao qual Larfal disse a ela que a floresta real de Alf era um solo sagrado, e se isso e os altos elfos morressem, os elfos perderiam algo que eles confiaram e tornaram-se como os Paluns quando descobriram que Fianna não existia. Ele continuou a afirmar que não permitiria a linhagem de Rig-Elf, já que Riveria era sua única filha e os elfos tinham taxa de natalidade mais baixa do que outras raças, e se perguntou por que ela estava infeliz. Riveria disse a ele que ela o odiava e a vila, e que ela não era sua marionete,
Irritado com a resposta dela, ele voltou sua atenção para Loki, afirmando que eles precisavam ser os ídolos de adoração dos elfos durante a Era atual para evitar que os elfos fossem corrompidos pelos deuses, que ele considerava seres depravados que amavam diversão. Loki disse a ele que ela não entendia muito a política mundial inferior, acrescentando que ela acreditava que as pessoas deveriam viver mais livremente, e caminhou e se curvou, pedindo a ele que lhe desse sua filha, prometendo fazê-la feliz. Todos ficaram em silêncio, com o Finn suprimindo um sorriso, e um Laufey enfurecido ordenou que os elfos os matassem, exceto Rivera. Finn e Rivera lidaram facilmente com eles, irritando Laufey, que ordenou que seus cavaleiros os cercassem. Naquele momento, um dragão verde os atacou, fazendo Laufey perceber que era o filho do dragão verde que seu pai matou 100 anos atrás. Os cavaleiros começaram a recuar e Laufey disse a Rivera que fosse com ele, afirmando que agora não era o momento de lutar entre si. Enquanto ela hesitava, Finn disse a ela para começar a cantar, perguntando se sua resolução era tão pequena, além de declarar seu próprio objetivo, e disse a ela que estava deixando as costas para ela. Estimulado por suas palavras, ela começou a cantar enquanto Finn usava Hellfingers para lutar contra o monstro. Vendo isso, Laufey ficou parado, ignorando os apelos de um cavaleiro para ele recuar, se perguntando por que ela ansiava pelo mundo exterior, levando Loki a dizer a ele que as crianças deveriam partir para um mundo de possibilidades que nem mesmo os deuses poderiam ver. Assim que ela terminou de cantar, Rivera usou o Fimbulvet no dragão verde, congelando-o e destruindo, e a magia continuou a destruir tudo em seu caminho, criando um enorme buraco na floresta. Isso permitiu que Rivera e Laufey vissem o sol nascente pela primeira vez, já que a floresta estava coberta de galhos e folhas que bloqueavam o céu. Vendo isso, ela se virou para dizer a seu pai que estava indo embora, ao que ele disse a ela para fazer o que ela desejasse. Depois que eles partiram, um cavaleiro perguntou a ela se estava certo deixá-los partir, fazendo dizer que estava tudo bem, ordenando que o cavaleiro preparasse um cavalo para entregar uma mensagem. Fora da floresta, Rivera estava animada com todas as coisas novas que estava vendo, e Finn notou que ela parecia uma criança. Lembrado por suas palavras, Loki perguntou quantos anos Rivera e Aina tinham. Algum tempo depois, Laufey anunciou aos elfos de todo o mundo que Rivera havia partido, deixando os elfos felizes.